Olá, queridos, graça e paz. Na reflexão de hoje, nós vamos ver a condição do homem em relação a Deus, separado por conta do pecado, e o que Cristo fez por nós para reparar essa condição. Tá bom? Roda a vinheta aí. Aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim a palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Bom, essa carta de Paulo aos Romanos é possivelmente o livro mais evangélico da Bíblia, que melhor expõe de forma mais completa o plano, o evangelho, o plano de salvação de Deus para o homem. Esses dois versículos que nós lemos, eles se encontram exatamente na divisão entre o primeiro e o segundo assunto que Paulo vai abordar na carta dele aos Romanos. O primeiro assunto vai do capítulo 1 até o capítulo 3, no versículo 23, quando Paulo vai falar do pecado e da nossa condição enquanto pecadores. No capítulo 1, Paulo fala dos gentios, dos povos não judeus e dos seus pecados. E aí ele traz uma relação de pecados morais que contempla ali os pecados religiosos, como idolatria, como paganismo, os pecados sexuais e os pecados nas relações humanas, como inveja, como maldade, como avareza. Então Paulo vai falar especificamente dos gentios. Quando chega no capítulo 2, aí Paulo fala dos judeus e dos seus pecados. Diferentemente dos gentios, os judeus eles tinham um código moral muito bom, que era a lei de Moisés. Só que Paulo vai dizer que a lei só evidencia aquilo que de fato eles são, pecadores. Quando chega no versículo 13 do capítulo 2, Paulo vai dizer assim que não adianta só ter a lei para ser justificado. Para ser justificado pela lei, precisa observar toda a lei. Bom, ninguém foi justificado pela lei. Quando chega no capítulo 3, aí Paulo vai dizer que todos pecaram. Aí, meu irmão, não tem diferença entre ser judeu, entre ser gentil. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade foi deposta da glória de Deus. Houve uma época em que nós estávamos instituídos na presença manifesta de Deus, que é a sua glória. Agora nós fomos destituídos. Só que quando chega no versículo 24, Paulo vai abordar um outro assunto. Do versículo 24 até o final do capítulo 5, Paulo vai apresentar a justificação pela graça para nós. Se tem o versículo 23 que nos apresenta como pecadores, glória a Deus que tem o versículo 24 que apresenta a justificação de Cristo para nós, né, irmãos? Então, assim, nós fomos gratuitamente justificados. A lógica aqui, meu irmão, é de alguém que cometeu um crime, alguém que é culpado de um delito. E aí, nós somos devedores diante de Deus pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Mas o sacrifício de Cristo lá no madeiro satisfez o Criador. E diante de Deus, através de Jesus, nós fomos justificados. Não por mérito nosso, não há justiça própria em nós, mas pelos méritos de Cristo. Amém, queridos? E aí, além da justificação, ele vai falar da redenção. A redenção é a libertação através do pagamento de um resgate. Então a ideia aqui é de alguém que foi vencido e agora foi feito escravo pelo exército que o venceu. Outrora, nós estávamos debaixo do senhorio do pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas Cristo nos redimiu. Ou seja, queridos, Ele comprou a nossa liberdade da escravidão do pecado. Glória a Deus por isso, né? Então, todos nós pecamos, estávamos separados de Deus e nós estávamos agora escravizados pelo pecado. Mas vem Cristo com seu infinito amor e graciosamente nos justifica perante Deus e nos redime da escravidão do pecado. Aleluia por isso.